Sejam bem-vindos a todos, encarnados e desencarnados. É com alegria que damos continuidade a este labor prazeroso que não somente nos faz beber o saber de cada exposição, mas, sobretudo, reflexões onde a gente se coloca no contexto do exposto para analisar e reavaliar o nosso papel enquanto encarnado. Nesse sentido, com esse propósito, com a ajuda de Dante, de Aires de Lacerda, Jesus, é que vamos fazer a prece. Querido Jesus, amigo incondicional de todos os momentos, te agradecendo mais uma oportunidade para darmos continuidade a esta atividade da divulgação doutrinária. E que a nossa irmã que usará da palavra, igualmente aos que antecederam, tenham assistência para que com este compromisso fazer chegar a sua mensagem. Desta feita, te agradecemos e te pedimos a permissão para dar início à reunião na tarde de hoje. Bem, como disse o nosso irmão Marcos Polo, estamos assim muito felizes, de estarmos aqui nesta tarde, uma tarde sem dúvidas muito abençoada, e que nós possamos, junto com as nossas almas irmãs e amigas da espiritualidade, que aqui já se encontra, conversarmos um pouco, mas conversarmos com profundidade sobre um tema tão relevante ao nosso dia a dia. O tema que nós trouxemos é um tema que nós, em primeiro lugar, muito necessitamos. E, obviamente, agradecemos demais a oportunidade. Agradecemos demais a acolhida. Essa casa, de fato, é movida por uma energia muito benéfica. Vocês estão aqui realizando com Jesus, o nosso mestre amado, e com os instrutores, como o mentor Aires de Lacerda, e todos os tarefeiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, assim o desejam. A psicosfera, a egrégora que se forma nesse lugar é incomparavelmente boa. E eu agradeço profundamente por saber que aqui estamos porque muito necessitamos. E diante dessa certeza, vamos entender um pouquinho uma parte do manancial que Jesus, o nosso mestre, nos deixou. O mestre dos mestres nos aponta caminhos a todo momento, a todo instante. E em algumas ocasiões, durante a sua passagem aqui entre nós, na Terra, como encarnado, ele falou através de parábolas. E o que são essas parábolas, Muitas pessoas às vezes questionam. As parábolas do Cristo muitas vezes são mal interpretadas porque a nossa compreensão, o momento de compreensão que nos encontramos ainda é muito limitado. Então, justamente para que a gente consiga ampliar um pouquinho mais essa percepção sobre as palavras do nosso mestre, escolhemos a parábola da figueira seca. É uma parábola assim intrigante. Acredito que a maioria aqui já conheça. São pessoas assim que já vivenciam a nossa amada doutrina espírita há bastante tempo, mas que sempre é oportuna para a gente refletir o momento em que estamos. Então nós vamos ler e tentar devagarzinho ir interpretando essas palavras que ela nos traz. Diz assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome. Esse ponto é muito importante, vamos nos lembrar para a gente entender melhor depois. A simbologia, o que Jesus quis nos dizer, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram, Eles já ficaram pensando: Jesus, o mestre do amor, o mestre da luz, como podia ele
dizer para uma árvore, que é o símbolo da vida, ele que em outras ocasiões transformou a água em vinho, que multiplicou o pão e os peixes, não poderia ele também, aquela árvore que estava, né, assim, sem oferecer os frutos, também transformá-la numa árvore frutífera? Esse é um ponto. Um outro ponto, que foi o que nós chamamos a atenção inicialmente, ele teve fome. Jesus estava vindo de Betânia. Obviamente que estava em casa de pessoas que o receberam com todo o amor e carinho e também com alimentos. A cidade que eles estavam se aproximando, a distância era pequena. Essa fome era a fome de alimentos? Qual era a fome que Jesus tinha? Que ele queria dar de exemplo para as pessoas, né, a quem ele estava dirigindo essa mensagem, que somos todos nós. Ainda não vamos responder, vamos pensar mais um pouquinho. E se ele não transformou aquela árvore? Ele, ao contrário, preferiu que ninguém mais pudesse obter dos frutos que ela não havia dado, né, e aparentava dar, mas não havia dado. Qual a mensagem de fato que fica para a gente? Vamos seguir aqui a nossa querida parábola, que diz assim: Pedro, né, no dia seguinte, né, passando pela figueira, viu que ela tinha se tornado seca até a raiz. E antes ela era uma árvore que estava bonita, vistosa. É que assim, a figueira, ela tem algumas características, né? E ela está sendo usada como exemplo nesse momento, por quê? A figueira é uma árvore que sempre que ela vai frutificar, né, nós sabemos que o processo natural da semente, né, dos galhos, do caule, e aí as flores e depois os frutos. A figueira, ela traz uma quantidade maior de folhas quando os frutos estão por vir. E essa árvore, quando foi observada, ela estava muito bonita, ela estava toda com as folhas assim muito vistosas. Então ela aparentava que tinha também frutos. A estranheza foi justamente essa, né? Então Pedro, né, falou, lembrando das palavras que Jesus disse, ele disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Aí Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer, né? Então a citação de São Marcos, no capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e 20 a 23. Aí a gente tem aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o nosso amado Código Moral, assim: a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando prescrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual o proveito se tirou delas. Ou seja, o que a gente já, né, entende, já absorve de uma maneira muito clara. A árvore é o símbolo da vida, né? A árvore é o nosso símbolo, é o símbolo de todos nós, né? Conhece-te a boa árvore pelos seus frutos. Se uma árvore, embora seja bonita e frondosa, não está frutificando, né, o que de bom, de fato, ela está oferecendo, né? Porque, é claro, algumas pessoas podem dizer, a beleza da observação, da sombra, mas aí a gente traz para as pessoas, né, a criação divina, né, que somos todos nós. O que nós estamos, de fato, frutificando, oferecendo? A figueira seca, ela tem um lado muito forte, muito importante, né, para que a gente entenda assim, de fato, com uma certa, digamos, atenção maior, né, porque se passou em uma época onde muitos, né, eram orientados e inspirados através dos profetas, né, os profetas que hoje nós podemos denominá-los, né, como os médiuns, né, e todos nós somos médiuns, né, todos nós temos a condição de intermediar. E aí, qual é o produto dessa mediação? Qual é o resultado final do que a gente está oferecendo, né? Então,
a espiritualidade amiga, né, que nos inclui, ela pediu que a gente refletisse assim, em cima, acerca dessa parábola. Em que momento nos encontramos? Em que maneira de agir nos baseamos? Somos frutos verdadeiros de Deus, nosso Pai, ou apenas aprendizes que reproduzem o que memorizamos? Ainda há pouco, né, na nossa preparação, conversávamos sobre a expectativa que se tem com pessoas que vêm conversar, né, como nós estamos agora. A expectativa que se tem sobre os semelhantes, de uma forma geral. Nós vivemos uma época onde a aparência, onde, né, a imagem, onde através do advento das redes sociais, né, se prioriza muito, né, essa questão de você ter uma vida feliz, né, assim, mostrar aquela felicidade. E a Figueira, né, ela traz a gente aqui para os pés no chão. Por quê? Porque a aparência, ela é efêmera. Qual é a verdadeira nossa aparência? Qual é a verdadeira aparência que nós precisamos trabalhar e deter? São os nossos bons sentimentos, na verdade. E os nossos bons sentimentos, na parábola, são representados pelos frutos. E a fome de Jesus era fome por esses bons sentimentos, né? Na época em Israel, já se tinha sido oferecido muitos ensinamentos, muitos bons exemplos. E eles ainda não estavam demonstrando. Então, esse exemplo da figueira seca, quando Jesus disse ninguém coma mais dos seus frutos, ele queria dizer que ninguém mais se baseie nesse exemplo só da aparência, né? Que ninguém se perca mais nesse caminho tão, assim, vazio que é você, muitas das vezes, não se aceitar, não se amar, viver como as águas no rio, uma correnteza só, e não ter onde desaguar, onde realmente oferecer algo de bom aonde você foi plantado. Porque todos nós, né, às vezes nos questionamos. Mas quando a gente fala é uma coisa, quando a gente vai fazer. Eu queria que aquela moça que está falando isso com tanta leveza, né, com tanta propriedade, fosse morar na família que eu nasci. Eu duvido que ela conseguiria, né? A gente questiona muito isso. Porque ele está colocando, porque, né? Não é ele que está vivendo a minha dor, a minha dificuldade. Quando, através da nossa amada doutrina, de todas as reflexões que o nosso mestre nos deixa, nós nunca erramos no endereço. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas mais acertadas. E a postura que deveríamos ter sempre, o que não é fácil para nenhum de nós, tá? É de reconhecimento e gratidão. E de pensar, se Deus me botou aqui, Ele acredita e confia na minha condição. Se Ele acredita e confia, né? Como nós conversamos ainda há pouco, Marco, quem sou eu para duvidar de Deus, né? Quem somos nós para duvidarmos do nosso Pai? Então a gente precisa trabalhar na gente com humildade, com os pés no chão, né? Humildade do humus, né? Da terra. E com o reconhecimento da nossa capacidade. Por quê? Se a gente não acreditar, será que a gente vai conseguir superar? Será que a gente vai estar facilitando essa dificuldade? Ou a gente vai estar agravando ainda mais? Se a gente não acreditar que é capaz de vir, de superar, de produzir algo, a gente consegue chegar a algum lugar? Somente assim como se fosse um barco à deriva? É essa a reflexão mais importante, né? Então, a parábola do Cristo traz a reflexão do que estamos fazendo com as possibilidades que recebemos. Somos seres que realizamos ou apenas idealizamos? Tem muitas pessoas, né? Muitos de nós, assim, que idealizam muito. Eu vou fazer, eu vou acontecer, né? Eu vou, eu quero, eu posso, eu preciso, mas fica muito nesse campo mental e não sai, não vai para a ação, né? E hoje, cada vez mais, trazendo para o dia a dia, nós sabemos, muito melhor numa instituição, assim, numa empresa, vamos colocar, uma pessoa quando é contratada, ela hoje, né, cada vez mais, ela é solicitada somente pelo aprendizado técnico que ela oferece ou pela condição de relacionamento que ela propicia, né? Por quê? Não adianta só saber, né? Aquela frase bastante referenciada também, né? A fé sem obras é a fé morta, né?
Se a gente sabe e não pratica, é a mesma coisa da gente falar que não sabe, né? A gente está demonstrando que não sabe. Então, pensar e não agir é o mesmo que não saber. Apenas entendemos que o que Deus nosso Pai nos pede é a ação no bem. Aí algumas pessoas podem dizer assim, mas eu vou precisar mover montanhas, né? Como assim, a frase que a gente, né, costumeiramente referencia pela fé. Eu vou precisar de grandes feitos? Não. Nenhum de nós precisa de grandes. O que nós somos solicitados a contribuir são aquelas passagens corriqueiras no dia a dia. Com a nossa família, com as pessoas que a gente encontra. Hoje aqui nós tivemos um exemplo prático fantástico. Levaremos para o resto da vida. A acolhida de pessoas que nunca me viram antes foi incrível. Os sorrisos, os abraços, sabe? Essa é uma forma de demonstrar a fé. Essa é uma forma de mostrar que vocês não são figueiras secas, tá? Nós estamos, de fato, sendo dirigidos e focados para nos aprimorarmos ainda mais e que cada um à sua maneira e ao seu tempo tem muito a contribuir. Muito a contribuir. Somos portadores de inúmeros talentos, de inúmeras maneiras de agir. Somos nós que temos, né, nós, conosco mesmos, né, cultivar os mais bem ajustados modos de existir. Afinal, a colheita é obrigatória, né? Já sabemos, né? Não adianta a gente fugir. A gente não tem para onde escapar. Nosso trajeto, nosso momento nos é oferecido, mas a gente tem que se esforçar para tirar o melhor dele, né? Porque a gente que plantar, a gente vai colher, né? Ou não colher, né? Se a gente não frutificar, né? Não vamos ter o que colher. Então, os nossos mais bem ajustados, a colheita é obrigatória. Portanto, plantemos e cultivemos nossos frutos, para que ao retornarmos à casa do nosso Pai, não nos deparemos com os nossos galhos secos. Aí vem uma imagem, né, do que a gente vai refletir depois, né, do tempo que a gente perdeu. Quantos de nós já não passamos por essa, né, reflexão? Eu poderia ter feito, eu deveria ter agido, eu poderia ter. Essa não é digamos, sensação mais agradável, né? Ao contrário, quando a gente consegue se superar, a energia que se forma, né, em nós, quando a gente consegue, assim, num pequeno momento, ajudar uma pessoa, dar aquela palavra amiga, enfim, nós aqui já sabemos e nós temos certeza absoluta que somos capazes de fazer mais e mais e mais sempre. Não é verdade? Sim? Graças a Deus, que bom. Então, a gente vai plantar, a gente vai colher, cultivar, né, os nossos frutos, para que ao retornarmos à casa do nosso Pai, não nos deparemos com os nossos galhos secos. A figueira é a nossa vida. A figueira é a nossa realidade. A figueira é a nossa maneira de agir. Portanto, vamos agir no bem, vamos falar o bem sem olhar a quem, vamos ser o sustentáculo da esperança na terra. É forte, né? É forte. Assim, muitos, né, ainda consideram, não precisa tanto no sentido de, se eu não fizer agora, eu tenho outras vidas, eu faço depois. A realidade nossa, de fato, nós vamos ter outras chances sempre. Mas assim, será que se a gente postergar, né, se a gente empurrar com a barriga, será que a gente vai se beneficiar de fato? Se a gente deixar para depois, será que no depois a gente vai ter a chance de fazer da forma como deveríamos outrora? Porque o que acontece é assim, né? É que nem aquela arrumação em casa, a gente vai deixando, a gavetinha lá, vai botando, chega uma hora que a gaveta não fecha mais. O que levaria um tempo menor, se tivesse com menos quantidade de objetos, né? Que a gente abria ali, já ordenava, vai levar um tempo maior, não vai não? Essa é uma analogia, um parâmetro que a gente também precisa, né? Se direcionar. Então, vamos nos tornar referência da fé. A fé em Deus, nosso Pai, e em nossos semelhantes. A fé é um ponto assim, onde nós, assim, cada vez mais precisamos reafirmar. Muitas pessoas acreditam e ao mesmo tempo desacreditam. Já pararam para pensar que às vezes a gente chega e diz, eu vou conseguir, eu consegui aquele trabalho e agora eu vou conseguir aquela promoção. Eu vou me esforçar bastante, eu vou estudar, vou chegar lá e tal e tal. Aí quando chega no meio do caminho vem aqueles pensamentos assim, eu
acho que eu não vou nem precisar estudar tanto, esse concurso não vai ser tão difícil. Para que eu vou, né? Seguir assim, com tanta agonia? Se chegar na hora eu vou ter como, né, improvisar, eu vou ter uma intuição, meu anjo vai me ajudar. Adianta, né? Chegar na hora vai ser tão bom assim? Será que na hora que a gente não se prepara o suficiente, que a gente não aproveita as oportunidades, a gente consegue agir da forma ideal? Esses são os pensamentos que a gente precisa combater sempre e precisa trabalhar para que o ajuste de fato se faça, né? A gente está aqui nessa escola terrena, né? Maravilhosa. Nossa, como somos felizes por estarmos matriculados na escola terrena. Mas a gente precisa de fato estudar e manter o equilíbrio em assistir às aulas, em frequentar e reflexionar e principalmente compartilhar. O pouco que se sabe não se deve guardar. Por menor que seja o teu aprendizado, existe alguém que precisa dele, né? A exemplo da parábola do alqueire, né? Da luzinha que é a luz do conhecimento, né? Se a gente coloca um alqueire por fora, o alqueire era aqueles cestos que antigamente se carregava, né, as compras, ela vai abafar, a gente tem que posicionar no alto. Algumas pessoas não acreditam que tem o que oferecer. Algumas pessoas não se acham capazes de ajudar. E as oportunidades vêm e elas não aceitam. Nós que aqui estamos não somos nem de perto referência de, assim, alguém que sabe demais, não. Nós somos pessoas que estamos apenas nos esforçando, estamos em busca. E em relação à fé, o que podemos dizer passamos por muitas dificuldades já, muitas. Coisas que às vezes, assim, quando a gente olha assim para trás, nossa, mas eu passei por aquilo, e nunca deixamos de acreditar que passaríamos. Algumas pessoas nos pedem, né, para dar exemplos assim mais claros, e agora me veio, né, de comentar de forma muito tranquila a ocasião em que, trabalhando durante muitos expedientes, né, em uma empresa muito, assim, digamos, da nossa vontade, assim, que nos oferecia uma condição muito boa, com 3 filhos, ainda em idades assim, pequenos, recebemos uma notícia e fomos em casa para conferir. Quando a gente desce, era uma notícia assim não muito boa, que meu pai estava febril. Eu fui, né, filha única. Meu pai na época era uma pessoa que era tranquilo, saudável, mas nesse dia não estava bem. E aí eu fiquei sem querer descer, né, sem querer sair de casa naquele dia para continuar e ver que ele, assim, só garantir que ele estivesse bem, né, quando eu saísse, que a febre havia cedido. Só que aí os deveres, né, profissionais chamaram. E na hora que a gente desce, uma pessoa armado, né, nos assalta. E aí eu consegui que ele só levasse os pertences e não fizesse nada conosco, né, meus filhos estavam na frente na hora que eu estava no estacionamento. Aí eu fui, né, tomei as providências, retornei para casa. Olha, tenha cuidado, aconteceu isso, as pessoas do trabalho foram ajudar. E aí quando eu volto, ao invés de melhorar, meu pai realmente, ele não soube da notícia, mas ele tinha piorado. E essa ocasião foi assim, um pouco complicado, né, porque ele teve um AVC, né, a pressão dele estava muito alta, aí ele foi hospitalizado e o quadro era de que ele iria permanecer por algum tempo, não tinha como retornar para casa. Nesse mesmo tempo, meu pai foi hospitalizado em maio. Menos de um mês depois, a minha mãe, se preparando, né, fazendo umas comprinhas para poder organizar a casa e depois até ir visitá-lo, uma pessoa imprudente, avançando os semáforos, atropela e ela desencarna na hora. Eu, como filha única, né, estava ali no meio daquela situação. Eu olhava assim para o lado, eu tenho que visitar meu pai no hospital. Mãe, acabou de ser atropelada? Não, a gente leva ela para o hospital para entrar. E eu fiquei assim, imaginando, eu ia ficar de um apartamento para o outro, né, correndo para ajudar um, ajudar o outro. Ninguém me avisou de antemão, mas quando eu cheguei ela já tinha, né, desencarnado. Foi imediato o desencarno. E aí a gente toma as providências e tal, e algumas pessoas podem dizer, e você sozinha e com seus filhos? Eu digo, não, está tudo sob controle. Nós sabemos que nada vem por acaso. No caso da minha mãe, ela tinha verdadeiro horror a hospitais. Se ela ficasse internada por um tempo maior como meu pai, ia ser um sofrimento enorme para ela. E eu sabia que Deus providencia, né? Eu sabia que
Quando as coisas acontecem, mesmo que aparentemente a imagem seja de que não seja tão boa aquela situação, tem um lado, né, de positivo. Então, tomamos, né, todas as resoluções e tal. Aí minha filha, que na época, né, tinha 11 anos, chega com a notícia da escola. Ela tinha ido estudar na casa de uma das melhores amigas, coleguinha de colégio, né, assim, que elas eram bem, né, dedicadas, assim, só tiravam notas muito boas. E na ocasião, o pai dela estava em casa. Geralmente era a mãe, que era uma pessoa assim que eu também conhecia, uma pessoa que, né, desenvolvia uma atividade. E nesse dia, minha menina na ocasião ficou até em dúvida se deveria comentar para mim, para não me preocupar. Soubemos que ele praticou aquele ato que a gente não imagina que vai acontecer com uma das pessoas nossas, né, do nosso lar. Então veja, meu pai estava lá no hospital, minha mãe acabou de desencarnar e minha filha de 11 anos sofreu um abuso sexual do pai da melhor amiga. A pessoa fica abalada, não tem para onde. Mas a pessoa não pode deixar de imaginar, nem de pensar, nem de sentir que tudo tem uma solução, que tudo se resolve. Fizemos o que precisávamos na ocasião, né, dos trâmites normais, trabalhamos o emocional, né, da minha menina, evitamos que meu pai soubesse para não causar um problema maior, né, de saúde a ele, tocamos a vida, continuamos trabalhando. Aí vocês dizem, e como foi que você conseguiu? Só uma resposta eu posso dizer, eu nunca perdi a fé, nunca. E tudo que veio, nossa, foi tudo assim, fantasticamente bem solucionado. As ajudas que vieram na ocasião, eu não imaginava, eu nem sabia que tinha tanta gente, né, amiga nesse mundo, que se dispunha a dar uma mão, a facilitar, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali. Então esse exemplo que eu vivenciei na pele, porque assim, a gente sempre comenta, né? A gente conversa, mas algumas pessoas às vezes não têm a compreensão ainda porque não vivenciaram. E quando a gente vivencia é totalmente diferente, né? Então eu posso dizer, não há nada que aconteça que não tenha uma solução muito boa que esteja a caminho. Não há nenhuma situação que a gente esteja vivenciando que não tenha uma saída. E que nós, com a nossa, né, assim, com humildade, no sentido de, a gente sabe que a gente está aqui para aprender, né? Tudo que nos vem é com um fim útil. Certamente em outros momentos, né, em outras vidas, fomos, assim, causadores, né, de males, quem sabe até maiores para outras pessoas. Então, se está vindo, a gente precisa ter a tranquilidade, a aceitação e a razão. A fé, ela já tem sido bastante estudada, bastante experienciada, né? Os nossos neurocientistas hoje avançaram bastante. E nós trazemos também, no YouTube, tem vários materiais, a lembrança de um neurocientista, que é o Dr. Richard Davidson. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum material dele. É muito interessante. Ele teve também uma fase de dificuldade, né? Uma depressão, né? Ele é neurocientista, geneticista e psicólogo, mas ele teve essa dificuldade. E aí ele procurou, uma pessoa indicou ajuda, não só através das medicações, que não estavam surtindo tanto efeito, através da meditação. A meditação, não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de praticar ou se praticam, mas é algo que você sente e você vê, você consegue observar a energia forte que existe dentro de você. Quando você respira, quando você, né, tranquiliza, você consegue se conhecer. É uma maneira também de buscar o autoconhecimento. Então ele, como, né, cientista, ele procurou entender na maneira racional. E ele fez a pesquisa, né, com vários voluntários e percebeu, ao escanear o cérebro, as áreas do cérebro que são ativadas quando você projeta a fé, a tranquilidade, os pensamentos bons. Então, a maneira como nós questionamos para que a fé seja raciocinada, seja racionalizada, ela já tem hoje inúmeras maneiras de nós darmos essa resposta de uma maneira precisa. A experiência da água, que é bastante conhecida, né? Do cientista Dr. Masaru Emoto, né? Que pegou moléculas da água, que elas são facilmente transmutáveis. E essa quantidade aqui recebeu paz, amor, harmonia, fé, sentimentos bons. E essa daqui, os, né, contrários.
Essa daqui dos bons, ao se observar através do microscópio, se transformou em cristais reluzentes, em luz. Quando a gente pensa em luz, em quem que nos vem primeiramente? Jesus. E essa daqui, que estava recebendo, né, mágoas, ressentimentos, rancores, etc. Lodo. Oi? Uma situação dessa, tem uns caminhos que você para e fica, será que eu faço? Não faço? Já passei assim, mas tudo, uma hora. Eu não escutei o finalzinho só. Fica um momento desse, né? Sim. Você, uma hora dessa, essa definição que a gente não sabe se a gente vai ou fica, ou talvez não tenha sabido dizer, né? Não, eu entendi. São momentos onde você, assim, são impasses, né? Na vida, são impasses. São momentos em que você diz, meu Deus, mas será que eu sou capaz mesmo? Né? Será que eu consigo? Não é isso que nos dá? É completamente normal. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Agora, o que a gente precisa realmente é tentar alimentar a nossa mente, né? É tentar colocar para dentro da gente, não só apenas o que vem através dos ensinamentos doutrinários, né? Através do nosso amado Evangelho, que ele, de fato, assim, você pode ler direto, você pode abrir aleatório, ele sempre vai trazer a lição que você precisa, né? O reforço, né? Assim, o lado realmente assim de amenizar, de atenuar as nossas dúvidas, ele traz as respostas, né? Como também o lado racional, através dessas comprovações, entendeu? Se existem essas pessoas que são voltadas para nos trazer esses exemplos e essas comprovações, né? Se eles conseguem, tantos outros exemplos também que a gente não vai ter tempo para citar, a gente também. Nós somos feitos da mesma essência. Todos nós temos a essência divina dentro de nós. Todos nós, quando a gente chama de irmãos, né, irmãos em Cristo, não é à toa. Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Então todos são capazes. E no lugar que nos é colocado, com o desafio que nos vem, nós somos capazes de vencer. Nós somos. Todas as vezes que somos testados, sabe o que está escrito aí? Deus está dizendo, vai que você consegue. Essa é a frase que vem nos testes. Tenho certeza. Dependendo de cada caso é um caso, podemos conversar um pouco mais depois, tá? E a gente vai com o maior carinho e maior satisfação compartilhar, tá? Das nossas, digamos, experiências já vivenciadas e das nossas intuições. Mas que todos nós somos capazes, somos sim. E aí vem aqui, sempre haverão melhores modos de agir. Diante de qualquer circunstância, sempre haverão novas chances. É a reflexão que a espiritualidade amiga nos trouxe, tá? Quantas figueiras secas já arrancamos dentro de nós? É um parâmetro. Todas as vezes que me vem um desafio, é exatamente isso que a gente, né, racionaliza. A gente entende. Se eu já passei por tantas, por que eu não vou passar por essa também? Né? Sempre a gente tem digamos, experiência que anteriormente nos foi também dura, ou mais ou menos, mas foi dura, né? Talvez não tenha sido tanto, mas de acordo com as nossas forças que nos é dado, os desafios, nós não recebemos nada nem mais nem menos, né? O que é muito fácil para uns, para outros não é, mas é justamente porque o peso e a medida são justos, né? Deus realmente é justo e bom. Então, se a gente reflete dessa maneira, a gente consegue um fôlego a mais. A gente consegue mais. A gente olha para trás e vê, eu já passei por isso, por aquilo, vou passar por essa também, não é? Vamos pensar, cada um no nosso tempo, tá? Então, o que, assim, nos fica, que a gente precisa ser produtivo. Mas a produtividade que a gente precisa dar para a vida, não é a produtividade apenas material, né? A produtividade efêmera, né? Os bens materiais, eles são maravilhosos. Nós precisamos e merecemos ter o conforto e a condição de poder ajudar mais, de poder compartilhar, é muito boa. Mas, como dizia o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, quando ele fundou as igrejas e depois foi visitá-las, percebeu que lá elas estavam suntuosas, assim, palacetes, eram lindas, mas as obras que elas realizavam, o que elas faziam de fato para ajudar as pessoas, né? Então, na carta, né, ele diz, ainda que falasse a língua dos homens, ainda
se tivesse todos os tesouros, se não tiver amor, se não tiver esse sentimento maior que nos, né, foi ofertado, que está aqui dentro de cada um de nós, todos nós temos, né, o botãozinho mágico, que a fé faz com que a gente, né, alavanque. A fé, né, como diz aqui, mãe da esperança e da caridade. E a esperança e a caridade são as nossas, digamos, melhores companhias. São as nossas maneiras de agir, né, quando a gente acredita e quando a gente pratica. E voltando para a Figueira, né, que nos traz a reflexão, assim, o puxão da orelha, né? Você sabe como é e você não está fazendo. E aí? Vai querer, né, amanhã ou depois pensar que você foi referenciada como uma pessoa dos galhos secos? Ou pelo menos que tem um frutinho ou outro. Não precisa ser toda cheia de frutos. Mas um frutinho aqui, outro lá, já vai estar de bom tamanho, né? Na ocasião em que nos encontramos, né? No momento evolutivo que nos encontramos. Então, olha, sejamos produtivos no amor, na esperança de dias melhores. Sejamos produtivos na dor. A espiritualidade nos pediu para a gente pensar também. Porque a dor, ela nos burila, né? A dor, ela nos trecha. Toda pessoa, quando passa por um sufoco, por uma situação, ela se sente mais, né? Mais assim, um pouquinho mais preparada. Um pouquinho melhor preparada. Então, que a gente consiga entender, né? De fato. Conversávamos com uma pessoa amiga essa semana e ela estava assim questionando muito as escolhas que fez na vida dela. Muito, muito, muito. Questionando as escolhas afetivas, questionando as escolhas profissionais. E na ocasião, né, nós pedimos para que, assim, a nossa palavra, né, instrumentos como somos, orientássemos, disséssemos algo que realmente pudesse ser produtivo, que ajudasse, né, a reflexão que nos veio só foi essa. Que você não pode escolher diferente? Que você não pode fazer diferente? Você não pode modificar tudo isso? Existe algo ou alguém que está lhe obrigando a permanecer nessa situação? Porque nós temos essa condição. Se a gente está vivendo algo que não nos apraz, que não nos, né, agrada, que não nos satisfaz, vamos ver os mecanismos que envolvem essa situação e qual a maneira. Porque ou a gente muda a situação, ou a gente muda a maneira de lidar com a situação. A maneira de enxergar a situação. A maneira de reconhecer que toda situação tem um benefício. E quais são os benefícios que nós temos nessa vida? Né? Nós estamos a questionar. Todos nós, sem exceção. Estamos no momento em que podemos e devemos sim nos transformar. Esse momento de transição, né, em que a Terra se encontra, não é a Terra em si, né? Somos nós. Nós estamos sendo chamados a participar desse banquete que é a nossa vida e que é a nossa condição de fazer acontecer, de agir. Nós todos, sem exceção, né, precisamos levar o emblema em nós de que somos filhos do mesmo Pai e que somos capazes. Diante de qualquer que seja o desafio. Aí me veio agora a memória de Chico Xavier, né, que nós, sempre nos inspiramos muito. Tantas histórias do Chico, né, que foi totalmente devotado a auxiliar, né, muito perseguido, muito criticado por alguns, mas tão referenciado, né, como alguém que de fato, né, resgatou tantas vidas. E tem uma história que ele estava no centro, né, quando ele chegou para atender, tinha assim uma fila enorme, muitas pessoas. E tinha uma pessoa, uma senhora que estava assim muito agoniada, querendo ser atendida logo, né? E querendo passar na frente da fila e aquela coisa toda. E os orientadores, né, as pessoas que ajudavam, dizendo, não, tenha calma, a senhora vai ser chamada, mas aguarde no seu momento. Tem outras pessoas que também estão aqui há muito tempo e tal. Não, mas eu quero... E quando o Chico passou, ela pá, pegou ele pelo braço assim, você tem que me dar um passo, eu estou aqui aperreada, e pá, soltou uma mão, estralou o rostinho do Chico. Vocês lembram dessa história, né? Chico olhou assim, aí Emmanuel, né, o guia espiritual, que sempre, né, inspirava ou dirigia, ele chegou e comentou, Emmanuel, não tenho condição não. Ainda está aqui os dedinhos, está assim, estralado ainda. Eu não vou poder atendê-la. Aí, o que é que a Emmanuel responde? Você tem razão, você não tem condição, mas ela está precisando. Se a gente, né, no nosso dia a dia,
passa por coisas, como eu disse, algumas melhor, assim, não tão duras, outras menos, né? Mas, só porque a gente acha que não tem condição não fizer, a gente vai estar se ajudando, porque a condição do Chico era de saber que era necessitado de fato. Em nenhum momento, mesmo doente, né? Mesmo com, assim, dificuldades outras muito maiores, agora a gente pode, né? Nesse parâmetro do Chico, a gente pode dizer, muito maiores do que as nossas, né? Quem aqui pode se colocar como, né? Digamos, com uma complicação tão grande a ponto de não estar, assim, com a visão na sua plenitude, com os sentidos, né? Com a saúde, né? Bem, aqui pelo que nós sentimos, a saúde, né? As pessoas têm alguma dificuldadezinha, mas não são coisas tão, né? Assim, fortes a ponto de impedir. E ele nunca se deixou abater. E atendeu com todo amor e todo carinho. É essa a nossa lição, né? Que a gente precisa realmente entender. Não, por favor, está nos ajudando, né? A gente está conversando aqui, viu? A gente não sabe. Você vai estar pensando, não são os poucos escolhidos que a Bíblia fala, não, que aguenta esse supapo. Porque aguentar o que Chico Xavier aguentou. Muitos os chamados e poucos escolhidos, né? Não são esses, não. Esses sem dúvidas, mas quem são os escolhidos? Os escolhidos, veja só para dar o parâmetro para o Senhor. Porque no dia a dia, tem hora que você tem que. Eu não sei, eu mesmo, tem hora que eu não aguento muita coisa não. Eu saio de perto, eu me embora chamando o nome sozinho, porque eu não aguento muita coisa não. É barato, né? Mas o senhor. Gente ruim é a imagem do Satanás. Tem muitas pessoas desafiantes, realmente. Tem muitas, né? É. Mas será que para essas pessoas, vamos só, assim, eu mudar um pouquinho, tá? Me permita, me veio agora assim. A gente está considerando essas pessoas assim. E o que essas pessoas consideram da gente? Já parou para pensar? Porque assim, do mesmo jeito que a gente considera que elas nos incomodam, que elas são difíceis, nós somos difíceis para elas, não somos? Tem hora que você está querendo, eu digo, mas não vim procurar, mas não, a gente acha muita coisa sem procurar, ela só vem. É porque aí a gente está falando dos nossos atos passados, nossos atos pretéritos, porque nós não somos fruto do nada, do acaso. Nós somos o resultado daquilo que nós plantamos. A colheita é obrigatória, mas a colheita, ela não é assim, agora já. Muitas de nós estamos vivenciando coisas que há 2, 3 encarnações é que, né, plantamos, vamos dizer assim. Então, se a gente está vivendo aquela situação e se a gente tem esse conhecimento doutrinário, a gente sabe que não é por acaso, não é à toa que essas pessoas vêm para o nosso caminho. Entendeu? E que se nós, em ocasiões passadas, fizemos, né, coisas assim que não faríamos mais hoje, né? Pela maturidade emocional e espiritual que a gente tem. Recebemos a chance? A gente não recebeu a chance? Que tal a gente dar um pouquinho de chance para essas pessoas também? Só uma né, reflexãozinha. Eu só subindo, uma coisa que eu estou assim, todo mundo sentado, né? Eu disse, quer ver aquela epidemia vir sentar perto de mim? Aqui ele quebra. Você está usando a sua força no pensamento, olha aí. O fluido do pensamento dele. Ah, rapaz, é boa do mente. Aí eu digo, você diz aqui, vem nunca. Essas pessoas vêm. Eu dando só exemplo, sabe? Eu sei. Eu quietinho aqui no meu canto de direto, nem que ele quebra. Fica o dia todo. Você está precisando dela. Precisando dela junto. Fica o dia todo aí, eu dentro da minha mente. Exatamente. Pronto, olha aí, como você já sabe lidar com essa situação. Mas só Deus sabe como eu estou me acalmando. Mas mantém a pose, né não? Não perde a alegria. Mas só realizar. Mas é puxando o freio de mão, né? Puxando o freio de mão. Exatamente. Mas a fé não é assim. A gente acredita que é capaz de vir, mas a gente tem um controle, né? A gente tem que ter os limites, a gente tem que ter a maneira, né, de lidar. Cada um sabe. Você não pode assumir algo que você, naturalmente, por exemplo, eu hoje já fui atleta, né? Já corri, já ganhei medalhas, né? Já treinei em academia, já dei aula, era toda, né? De repente, né? Vai parando, né? Engordando e tal. Aí hoje alguém me chama para ir correr uma maratona. Eu vou? Tu achas que euzinha, em sã consciência, iria aceitar uma coisa dessa? Ah, Tereza, bora 10 quilômetros só. Ah, beleza. Amanhã, sem prazo, ainda por cima, né, Fê? Eu não vou, né? Aí é uma questão de coerência. Mas se eu resolver que eu vou, eu digo, não, vamos fazer o seguinte, para o ano pode ser, na próxima, no ano que vem, aí eu vou começar a me preparar.
gente vai, daqui a um ano eu tenho essa maratona, eu preciso treinar, eu preciso me preparar. Que é justamente o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui? Musculação. A musculação espiritual, não é? De pouquinho em pouquinho. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, né? A gente lê aqui, a gente lê acolá. Então, devagarinho, a gente está se preparando. E a gente nem imagina a maratona como vai ser ainda, mas a gente sabe que vai ter. Entendeu? Ô, Tereza. Oi? Eu quero lhe pedir uma coisa, pode ser? Por favor. Gostaria que você lesse essa mensagem aqui, que tem tudo a ver. A espiritualidade preparou essa mensagem. A dos bem-aventurados? Sim. Que você trouxe? Igual. Inclusive eu estava comentando com o Cacá aqui, como se assemelhou, como se conjugou nessa verbalização que você estava apresentando para a gente. Nossa, que bom, né? Que bom que a gente faz parte desse contexto, que bom que a gente tem esse reconhecimento, né? Olha que sensibilidade a sua e que bom que eles nos dão sempre e cada vez mais. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que a gente precisa, né? Além de precisar, merecemos, né? E por que a gente já merece? Porque a gente acredita. Se a gente não acreditar, a gente vai ler no finalzinho, tá? Vai ser a última. Eu vim com a vontade e eu estava querendo agora da gente fazer uma mentalização. É 1 minutinho só, tá? Vocês aceitam o convite? É só pra gente se imaginar. Vamos usar a nossa imaginação? Quando a gente era criança a gente usava mais, né? Assim, agora a gente às vezes, né, fica meio, né? Mas vamos treinar um pouquinho? É só um treinozinho, tá? A gente vai fechar os olhos, eu vou falando e vocês vão seguindo essa imaginação, tá? Existe uma razão para que a gente esteja aqui hoje e a nossa fala é única e tão somente para que a gente possa se harmonizar mais e se fortalecer. Vamos fortalecer a nossa fé. Então, nós estamos visualizando uma montanha. Nós estamos embaixo dessa montanha. E nós temos toda uma trilha já traçada, com assim, uns pedregulhos, umas árvores assim, mas é um caminho que a gente precisa seguir para chegar no alto da montanha. Vamos imaginar que a gente está nesse caminho e vamos seguir a passos firmes, acreditando e confiando que a gente vai chegar no alto. Vamos seguir lembrando que lá no alto vamos ter uma recompensa maravilhosa, não só uma vista deslumbrante para apreciarmos, como uma companhia incomparável, que são os nossos amados mentores espirituais, nossos anjos da guarda e o nosso amado Mestre Jesus. Quando a gente pensa que vamos encontrar Jesus, nós vamos nos ater a um buraquinho aqui e acolá, a uma escorregadinha aqui e acolá, ou nós vamos pensar que a gente vai seguir, que a gente vai passos firmes chegar no alto? O que nós vamos sentir nessa caminhada? Que a gente consegue. Não é verdade, meus irmãos? Todos nós conseguimos. Então vamos indo, vamos subindo, bem rápido. Eita, caiu uma pessoa aqui, dá a mão para ele, segura. Eita, continuando. Eita, aquele ali escorregou. Não vou parar. Não, eu vou parar sim. Eu não vou deixar meu irmão de caminhada aqui. Consegui, bora. Não temos pressa, só temos que chegar. O tempo está ao nosso favor. Estamos quase lá. Conseguimos nos visualizar já quase no alto dessa montanha. Olha como aqui é lindo, olha como o ar é mais agradável. Olha como nós estamos felizes. Essa é a verdadeira felicidade. Encontrarmos aqui, depois de superarmos os nossos desafios, os nossos embates, de ajudarmos os nossos semelhantes que ficaram com dificuldade e de aproveitarmos o que nós nos condicionamos a merecer. E agora, chegamos ao alto. Olha como é lindo. Vamos aproveitar este momento. Vamos dar o nosso melhor. E agora não temos mais uma subida íngreme. Estamos numa planície. Podemos caminhar com tranquilidade, sem grandes esforços. Podemos seguir, lá longe tem um vale, árvores muito bonitas, com frutos muito doces. Todos eles plantados por nós, em uma outra ocasião, em que já conseguimos subir essa mesma montanha.
todos esses frutos são para nós. A sombra das árvores, a água daquela fonte, logo ali. Vamos aproveitar. E vamos levar conosco na bagagem não só os nossos bons atos, os nossos bons sentimentos, os bons aprendizados, mas os nossos bons, os melhores, os mais bonitos e profundos sentimentos de fé. Nós acreditávamos que não, mas assim, certamente agora acreditamos mais que somos capazes. Vamos acreditar, meus irmãos, todos nós somos capazes, porque todos nós, como diz essa mensagem que nosso irmão nos trouxe, somos bem-aventurados, porque bem-aventurados são os aflitos, que chorando não desanimam, que ofendidos não revidam, que esquecidos pelos outros não olvidam os deveres que lhes são próprios, que dilacerados não ferem, que caluniados não caluniam, que desamparados não desamparam, que acoitados não praguejam, que injustiçados não se justificam, que traídos não atraçoam, que perseguidos não perseguem, que desprezados não desprezam, que ridicularizados não ironizam, que sofrendo não fazem sofrer. Até agora, raros aflitos na terra conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu, porque realmente, com amor puro, somente o grande aflito da cruz se entregou ao sacrifício total pelos próprios verdugos, rogando perdão para a ignorância deles e voltando das trevas do túmulo para socorrer e salvar, com sua ressurreição e com todo o seu devotamento, a humanidade inteira. Essa reflexão que André Luiz nos trouxe, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, está no livro Além, através do tempo. Né? E que, na tarde de hoje, nós possamos cada vez mais entender que é através deste amor de Deus, que tem mensurável fé em todos nós, que nós vamos prosseguir e vencer, e superar e escalar qualquer que seja a montanha que se coloque diante de nós, removendo de nós as montanhas do egoísmo, da dúvida, da falta de fé, e colocando cada vez mais o amor, a fé, a perseverança em nós, em nossos semelhantes. Que assim seja. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade. Agradecer por agradecer, a gente é que fica agradecido, viu? Muito agradecido, obrigada. parabenizado, agraciado por tudo isso aí, essa sua presença. Aprendam que é ser Carinho, generoso, minha gente. É isso aqui. carinho. Não, mas não precisa ter o saber da generosidade. É apenas já ter um comportamento resultante da docilidade de que lhe é, do que foi distribuído por você. Tá certo? Muito obrigado. E a gente convida para que você faça a prece de encerramento. Agradeço o convite mais uma vez. Deixamos aqui um abraço muito afetuoso de todos que fazem o nosso Núcleo Espírita Centelha de Jesus. Tá? Sintam-se convidados para participar conosco. Né? E deixamos um abraço a todos os nossos amigos, né, que também estão vibrando por nós na tarde de hoje, né, que nos incentivam sempre. Estamos aqui porque todos vocês estão com nós em nossos corações. Então, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga. Vamos agradecer ao nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, a torcer por nós, a nos apoiar. Vamos agradecer a vida e agradecer, Senhor, pela sua criação, por tudo que o Senhor sempre faz por nós. Que possamos, com esse sentimento de gratidão, seguir a nossa caminhada, a nossa jornada eterna, cada vez mais firmes, convictos e confiantes. E que somos muito agraciados, que somos vencedores, não dos nossos semelhantes, mas vencedores de nós mesmos. E que essa vitória se faça cada vez mais nítida e que sirva de exemplo para nós e nossos semelhantes, para que nos sintamos cada vez mais fortalecidos e capazes. E que, com a permissão da espiritualidade amiga desta casa, pedimos para encerrar as atividades de hoje, finalizando com
um abraço fraterno em cada um dos que aqui se fizeram presentes, encarnados e desencarnados, e com a certeza de que por onde estivermos, semeadores do bem que somos, desejamos cada vez mais frutificarmos com os seus ensinamentos, Senhor. Que os seus ensinamentos, os seus mandatos, sejam os que nos guiam verdadeiramente em todos os lugares a que somos destinados a ir. Que assim seja. Assim, encerrado está, em nome de Deus. Amor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada eu.